O brometo de metila é um gás utilizado no combate a pragas e doenças em produtos agrícolas. Em contato com a água, reage formando metanol e brometo de hidrogênio conforme a equação a seguir. Em um recipiente contendo 200 ml de água à temperatura ambiente, foram borbulhados 4 vezes 10 na menos 5 mol de brometo de metila que reagiram parcialmente até atingir o equilíbrio. Em seguida foram adicionadas algumas gotas do indicador azul de timol, que adquire cor vermelha em pH menor do que 2 e cor amarela no intervalo de pH entre 2 e 8 e azul em pH maior do que 8. Letra A, escreva a fórmula eletrônica do brometo de metila. Então vamos lá, primeira etapa, a gente precisaria ver a tabela periódica. Então qual é a sacada? Na fórmula eletrônica, a gente precisa ver quantos elétrons tem na camada de valência de cada elemento. Então no caso do carbono eu tenho 4, hidrogênio eu tenho 1 e no bromo eu tenho 7, O carbono está no grupo 14, família 4A, o hidrogênio está no grupo 1, família 1A, então tem um elétron na última camada, e o bromo está no grupo 17, ou família 7A, então 7 elétrons ali na camada de valência. Então o que a gente teria? A gente teria os 4 elétrons do carbono aqui, que eu estou acabando de colocar, aí eu vou colocar o elétron do hidrogênio agora e a primeira ligação estabelecida. Segunda ligação com o segundo hidrogênio estabelecida, terceira ligação do carbono com o terceiro hidrogênio estabelecida. E aí eu vou fazer agora o bromo, que tem lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fiz a ligação covalente e acabei aqui a letra A, tá bom? Então, letra A feita. Aí, a segunda etapa é, como o rendimento dessa reação é afetado pelo aumento da temperatura do sistema. Então, aqui nós temos um estado de equilíbrio, E no sentido da reação direta, eu tenho um ΔH menor do que zero, ou seja, é uma reação que libera calor, é uma reação exotérmica. E conforme a regrinha de deslocamento de equilíbrio, o aumento da temperatura desloca no sentido que? Desloca no sentido endotérmico, que então, se para a direita libera, para a esquerda, ou seja, no sentido da reação inversa, eu teria a reação com ΔH maior do que zero, ou seja, endotérmico, tá? Então, se eu aumento a temperatura, aqui do sistema, o equilíbrio é deslocado no sentido da reação que absorve calor, ou seja, nesse caso, vai deslocar para a esquerda no sentido da reação inversa. Então, o que vai acontecer? O rendimento, Então, a pergunta é do rendimento. Então, o rendimento dessa reação vai o quê? Vai diminuir ou reduzir. Por quê? Porque o aumento de uma temperatura desloca o equilíbrio no sentido da reação endotérmica, que absorve calor, que nessa situação é o sentido da reação inversa, no sentido de formação dos reagentes, ou desvia para o lado esquerdo aqui, diminuindo a formação dos produtos, em outras palavras, reduzindo o rendimento dessa reação, tá bom? Então, resolvida a letra A, na letra B é dito o seguinte, olha, considere que 50% do brometo de metila adicionado, que foi essa quantidade aqui, reagiu e que 100% do brometo de hidrogênio formado foi ionizado, Brometo de hidrogênio é esse camarada aqui. E aí, ele pede para você indicar a cor que a solução adquiriu quando o sistema atingiu o equilíbrio à temperatura ambiente. Então, vamos lá, galera, a gente está comparando o brometo de metila com o brometo de hidrogênio que depois vai ionizar, Então, vamos lá. A proporção estequiométrica é de que 1 mol de CH3Br, quando reage, vai produzir o quê? 1 mol de HBr. Agora, se eu tenho 50% do que foi adicionado reagindo, então eu vou pegar 50% disso, que seria a metade, Vamos utilizar um português mais claro, 50% é a metade. Então, qual é a metade de 4 vezes 10 na menos 5? Seria 2 vezes 10 na menos 5 mol do brometo de metila, Então, a gente vai descobrir qual é a quantidade de brometo de hidrogênio formado. Então, a gente teria o quê? Esse X está muito fácil de calcular, Vai dar 2 vezes 10 na menos 5 mol do brometo de hidrogênio. Só que a gente tem o quê? 100% desse camarada ionizou, Então, como que seria a equação de ionização? A HBr vai produzir em meio aquoso H+, e Br-. Então, se 100% ionizou e a proporção estequiométrica dessa equação de ionização é 1 para 1 e para 1, ou seja, 1 mol do brometo de hidrogênio forma 1 mol de H+, e 1 mol de brometo. Então, seguindo esse raciocínio, se eu tenho 2 vezes 10 na menos 5 mol de HBr ionizando, cara, eu só posso produzir 2 vezes 10 na menos 5 mol de cada íon. Só que aqui a gente está querendo saber, no caso, a cor da solução. E a cor da solução é dependente do pH, não é isso? E a gente sabe, que para a gente descobrir o valor de um pH, a gente tem que descobrir o quê? Qual é a concentração de H+.
já que pH é igual a menos log de H+. A gente sabe qual é a concentração em mol por litro de H+? Até agora não. A gente sabe que tem essa quantidade aqui, no caso, num volume de 200 mililitros, né? Então você tem aqui, ó, que 2 vezes 10 na menos 5 mol de H+ está em 200 mililitros ali de solução. Como a gente está trabalhando em mol por litro, então eu vou colocar aqui 1000 ml e aqui um xzinho, e aí fazendo esse cálculo, né? Aqui a gente tem a proporção de 1 para 5, logo x vezes 1 é igual a x, 5 vezes 2 vai dar 10 vezes 10 na menos 5, que é igual a 1 vezes 10 na menos 4 mol por litro de H+. Beleza? Então, como a gente tinha visto, pH é igual a menos o logaritmo da concentração de H+, pH é igual a menos log de 1 vezes 10 na menos 4 vai dar menos 4, logo pH é igual a 4. Aqui a questão disse o seguinte, ó, que a cor amarela no intervalo de pH é entre 2 e 8. Galera, 4 está entre 2 e 8, né? Então a gente aqui teria a coloração da nossa solução de amarela, beleza? Então esses seriam aí os cálculos para a gente poder chegar na conclusão aí da letra B e, consequentemente, encerrar essa questão de número 12.